Olá, meu nome é Natália, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre alimentação saudável. Você sabia que o Guia Alimentar da População Brasileira ele foi criado com o objetivo de orientar a nossa população a ter uma alimentação mais saudável? Além desse guia, dentro dele nós temos 10 passos para ter uma alimentação saudável e eu vou explicar sobre cada um deles. Bom, o primeiro passo é ter o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. O que são eles? É o alimento que a gente colhe do pé, é o alimento que não passou por nenhum processo dentro da indústria. Então, por exemplo, as frutas, as verduras, os legumes, que são alimentos que possuem muitos nutrientes importantes para a nossa saúde. O segundo passo é evitar o consumo em excesso de óleo, sódio e açúcares, que quando consumidos em grande quantidade, eles podem ocasionar doenças cardiovasculares. O terceiro passo é evitar o consumo em excesso de alimentos processados, que passam por processos da indústria para conservação, como por exemplo, as frutas em compotas ou os legumes em conserva, como o pepino, que é um exemplo. O quarto passo são os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos eles passam por grandes processos dentro da indústria, fazendo com que o alimento principal perca sua característica. Então, para a gente conseguir entender a diferença entre os alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados, eu vou dar um exemplo para vocês com o pêssego. O pêssego, que é aquele que a gente compra na feira, não passou por nenhum processo. Já o pêssego em calda é um alimento que tem adição de açúcar para conservação, então ele é um alimento considerado processado. Já o suco de pêssego em caixinha, ele passou por grandes processos dentro da indústria, como por exemplo, adição de açúcar, corante e outros componentes que são prejudiciais à nossa saúde, perdendo as principais características e nutrientes desse alimento. Então, esses são os alimentos ultraprocessados. O quinto passo é o comer com atenção plena. O que significa isso? É que no momento da refeição nós temos que nos desconectar de tudo aquilo que nos atrapalha. Então, por exemplo, distrações como televisão, telefone e outras preocupações a gente tem que deixar de lado neste momento e focar naquilo que a gente está comendo. Isso é muito importante tanto para a nossa relação com a alimentação, mas também para a absorção melhor de nutrientes, mastigação e etc. O sexto passo é optar por alimentos comprados na feira, pois as feiras elas têm uma grande variedade de alimentos in natura, como por exemplo as frutas, verduras e legumes, e também considera alimentos que estão na sua safra, que são um período exato em que são produzidos, e são muito importantes para o consumo de nutrientes. O sétimo passo é o planejamento das refeições e da lista de compras. Então, quando a gente planeja a nossa alimentação com antecedência, a gente consegue organizar tudo aquilo que a gente vai comer e tudo que a gente precisa melhorar dentro da nossa alimentação. Tentar fazer uma lista com todos aqueles alimentos que a gente não tem em casa e que a gente precisa comprar também é uma opção bacana para a gente conseguir manter um cardápio mais saudável. O oitavo passo é evitar o consumo de fast foods. Esses alimentos, muitas vezes, devido à correria do nosso dia a dia, a gente acaba optando por eles. Mas é importante a gente considerar que quando a gente vai escolher um alimento para comprar em um delivery ou em fast food, os alimentos têm que ser os mais naturais possíveis, mais caseiros. Então, optar por refeições que são similares àquelas que a gente faz em casa. O nono passo é cozinhar. Quando a gente vai para a cozinha e faz as nossas próprias refeições, a gente consegue selecionar melhor quais ingredientes a gente vai consumir. Como, por exemplo, os temperos naturais, que são opções mais saudáveis do que adicionar os temperos prontos. E a gente consegue também reduzir o consumo de gorduras, sódio e açúcares. Além disso, o ato de cozinhar pode ser terapêutico para algumas pessoas. O 10º passo é tomar cuidado com as propagandas e publicidades. A mídia, ela tem grande influência dentro da nossa alimentação. Então, muitas vezes, temos que ficar atentos às informações sobre a alimentação que a gente vê por aí. Esses foram os 10 passos para ter uma alimentação mais saudável. Espero que tenham gostado. Até a próxima!